Todo elogio cabe a Ti, Senhor. Tu és o grande inspirador das nossas vidas. Tu és o nosso Cristo. Tu és o nosso amado. Tu és o admirável. Tu és o glorioso, majestoso e soberano. E se estamos aqui, Senhor, é porque Tu tens sido a cura. Tu tens sido tudo em nós e para nós. Ah, Senhor, como queremos estar contigo. Quantas lutas, quantas dores, quantas decepções, quantas frustrações. Maranata, Senhor. Mas enquanto, Senhor, estamos aqui, vem em espírito sobre cada um de nós, trazendo cura, trazendo renovação, trazendo restauração para a nossa vida nessa noite, através da Tua palavra. Que o Senhor use, Senhor, com poder e autoridade este vaso. Que ele seja mesmo, Senhor, um orvalho nas Tuas mãos para os nossos corações. Tu sabes, Senhor, que cada pessoa precisa ouvir. Tu sabes, ó Deus, a palavra assertiva e direta. E nós dizemos, estamos aqui. Faz em nós o que Tu queres, Senhor. Ó, vem, Senhor Jesus. Ó, vem, Senhor Jesus. E é em Teu nome que nós oramos. Amém, Senhor. Sentai-vos. de julho. Boa noite, nós saudamos você em nome de Cristo. Amém? 31 de julho é uma data muito especial. Antes da mensagem, eu quero fazer uma ênfase, dar mais uma ênfase, porque é muito difícil acontecer, e de repente aconteceu, de dia 31 sendo um domingo. 1903, dia 31 de julho, há 113 anos, nascia um grupo de pastores e presbíteros, toma uma decisão histórica que vai mudar o destino do próprio evangelismo brasileiro. Porque uma igreja toma uma posição de ser uma igreja brasileira, sob a liderança de um homem chamado Eduardo Carlos Pereira. Essa igreja toma uma posição, duas posições muito fortes. Uma delas é ficar independente da dependência econômica dos Estados Unidos. Por quê? Porque ela crê que é possível ter no Brasil uma igreja brasileira sustentada por brasileiros. E é bom que vocês saibam, não havia nenhuma ainda. Todas dependiam. E é uma bênção compreender isso, porque aqui, esta igreja que nasce, ela nasce com esta coragem e esta firmeza. Por isso, é uma igreja que foi chamada a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Quando eu era criança, ainda, além dos dízimos e ofertas, tinha a oferta de 31 de julho. Que ela tinha um alvo profundo para implantar novas igrejas, e era um projeto missionário forte em todo o Brasil. 31 de julho, oferta de 31 de julho. Esta igreja também rompeu com a ideia de que os cristãos, o crente poderia ser maçom. E nesse período foi realmente tomada uma decisão radical sobre isso. O nome da IPI, que é Presbiteriana Independente, para aqueles que não sabem, a ideia primeira é que fosse chamada Igreja Presbiteriana Brasileira. Não passou e ficou independente, porque queria realmente marcar esse sentido, não a independência do corpo de Cristo, mas a independência de... É possível você ter uma igreja de brasileiros sustentada por brasileiros. Queridos, o lema dessa igreja foi pela coroa real do Salvador. Eu acho que eu tinha que colocar isso, porque a mensagem de hoje fala sobre isso, sobre glorificação. Afinal, nós estamos falando sobre a coroa real do Salvador, e você também faz parte disso.
Por que eu preciso dar essa ênfase, queridos? Eu nasci numa igreja, aqui em Londrina, dos primórdios da igreja, antes de ter a segunda, terceira, quarta, quinta, só tínhamos a igreja central, ali na rua Mato Grosso. Você imagina o que é viver toda a infância ouvindo o reverendo Jonas Dias Martins dizendo: este é o mês da igreja. Aquilo ecoava forte. Para nós, o mês de julho era um mês muito especial. Era o mês da igreja. Nossos pais falavam com uma força tremenda para os filhos: este é o mês da igreja. Nós pedimos hoje aos que iam falar às crianças, trazer uma palavra para elas, igual que eu estou falando aqui agora. E nós andávamos nesta caminhada, o mês da igreja. Para vocês terem ideia, naquela época, os pais até compravam uma roupa diferente por causa do mês da igreja. Era uma festa, era uma celebração. Muitas vezes eu preciso dizer isso porque a gente perde muito essa história. E os grandes hinos, né? Um pendão real, né? Chuvas de bênçãos teremos. Era a igreja caminhando, crendo que ia acontecer as coisas. Eu lembro que há 3 hinos que acompanhavam a gente a vida inteira, quase todos os domingos. Chuvas de bênçãos teremos. Contas muitas bênçãos. Começava dizendo quantas bênçãos, depois dizia profeticamente: chuvas teremos. E como igreja, um pendão real. Aqueles que são daquela época lembram mais disso, né? Tem muita gente aqui que está entendendo o que eu estou falando, porque vai dizer assim: eu vivi isso. E quem viveu aquilo precisa contar para os outros, contar para os filhos, contar para os netos, contar desse amor e dessa paixão. Nossa igreja em Londrina foi um exemplo para o Brasil nesse sentido. Eu gostaria, ao dizer essa palavra, louvar a Deus por esta igreja. Louvar a Deus pela nossa caminhada. Eu sei que pessoas podem ter se convertido em outras igrejas e Deus de alguma forma colocou você aqui. E que você ame a igreja. Passe para os seus filhos o amor pela igreja. E passe os seus filhos pela história, pelo amor pela história da igreja. Quando nós não valorizamos a história, nós perdemos o sentido. Eu estava lendo esta semana um livro de Viktor Frankl, psiquiatra que foi preso em 4 campos de concentração e saiu vivo. Ele diz que quem não tem história vive ansioso. E que a maior causa da ansiedade do mundo é que as pessoas perderam a história, perderam a tradição, perderam a profundidade de pensar de onde eu vim. E na igreja é muito sério isso. Nós temos que compreender quem somos, de onde somos. Então você faz parte de uma igreja que faz 113 anos e que nasceu com um lema: pela coroa real do Salvador. Uma das mensagens mais fortes desta igreja foi esta: a realeza de Jesus Cristo. E eu queria dizer que precisamos que continue assim. A juventude da igreja tinha um lema: avante por Cristo, nem um passo para trás. Até hoje eu lembro da nossa mocidade que se levantava nos cultos de juventude e declarava como exército: avante por Cristo, nem um passo para trás. Essa mocidade cantava um hino chamado Mocidade Sempre Avante. Até isso era profético, né? Eu diria que eu nasci numa igreja profética, porque ela estava cantando mocidade sempre avante. Avante por Cristo, nem um passo para trás. Isso levava a mocidade a ser uma mocidade avante e missionária. Esta igreja, que é a segunda
Eu lembro do reverendo João Batista contando os pastores, na época que, a última vez que eu conversei com ele, já tinha contado mais de 30 pastores que tinham saído do ministério dele. Uma inspiração de ministério. Isso é história. Estão aí povoando o Brasil inteiro. Um dia alguém tem que fazer um levantamento disso outra vez, porque isso é história, e a história não pode se perder. A história tem que ser maximizada, porque ela tem que inspirar o futuro. Uma igreja que não considera o passado é uma igreja sem futuro. E nós precisamos abençoar este futuro, porque nós não sabemos quanto tempo temos na terra. Até a volta de Cristo, cantamos que Ele vem. E nós sabemos que Ele virá. Mas a igreja deverá existir até o último dia, até a volta gloriosa de Jesus Cristo. Que você seja fiel e possa lutar pela coroa real do Salvador. Feche os seus olhos, eu quero orar pela IPI do Brasil. Pai, hoje é 31 de julho. Uma igreja que tem história. Uma igreja que nasceu com a fé, removendo montanhas e declarou pela coroa real do Salvador. Nesta noite, quando declaramos essa palavra, dizemos a todos: Senhor Jesus, no teu reino, abençoa a igreja em todo o território nacional. Que essa igreja seja uma expressão do teu reino na terra, e o teu nome seja honrado e glorificado. Pastores, presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, Senhor, pastores e pastoras, presbitérios em todo o Brasil, nós pedimos a tua bênção de um crescimento ilimitado, de um derramar do teu Espírito sobre a igreja. Em nome de Jesus Cristo. Quem crê, recebe, diz. Quem concorda comigo, diz amém. Vamos aplaudir o Rei. Pela coroa real do Salvador. Romanos capítulo 8. No Romanos capítulo 8, no versículo 29 ao 30, tem um tema que eu vou fazê-lo casado com Efésios, capítulo 1 e capítulo 2, para vocês observarem em Romanos capítulo 8, a palavra glorificou. O texto diz: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Observe, muitos irmãos. Está falando da família. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Observe que o texto está no passado. E aos que justificou, a estes também glorificou. O texto não diz que ele glorificará. O texto diz que ele glorificou. Eu quero que você pegue essa dica que eu estou dando, o verbo no passado. Para você, hoje você vai descobrir algo, talvez seja um tema dos mais profundos que a gente pode tratar. Mas se você tiver o seu espírito, a mente aberta e pedir que o Espírito Santo fale a você, você poderá nesta noite descobrir um novo ponto de oração, um novo ponto de oração e de vitória. E você pode descobrir hoje algo que vai mudar o destino total da sua vida no futuro. Meu desejo profundo é que Deus fale com você o que Ele tem falado comigo nessa palavra. O Espírito Santo, Ele é glorioso. Você sabe que este mês, eu preciso dar agora, os pastores vão permitir que eu faça um resumo, né? Nós tivemos um mês maravilhoso, de um temário incrível. Quem perdeu precisa ouvir, precisa ouvir.
Eu queria louvar a Deus pelo corpo pastoral por ter escolhido este mês. É um mês diferente. Por quê? Porque nós estudamos no primeiro domingo, nós vimos no primeiro domingo, a ideia básica do primeiro domingo era falar da salvação, da regeneração, daquilo que Deus fez por nós. Deus é bom e Ele nos salvou. Eu diria para você que a vida cristã é regeneração. Por quê? Porque regeneração é ser transformado neste novo ser em Cristo. Por isso nós dissemos que regeneração, eu diria para você hoje, para resumir, é participar. Sabe que a regeneração significa que você participa do que Deus fez em Cristo. Cristo participa do seu pecado e você participa do seu perdão. Regeneração é que você é feito nova criatura. Você só pode ser salvo pela regeneração. Você é gerado na família de Deus. O texto está dizendo aqui, ele se tornou primogênito entre muitos irmãos. Por que, irmãos? Porque nasceram na mesma família do Pai. São meus irmãos. Você participa de Cristo e você nasce na família de Deus. Deixa eu deixar bem claro para você. Não esqueça o que eu vou falar aqui agora. Isso é fundamental. Você só poderá ir ao céu sendo nascido na família de Deus. E o único jeito de você nascer na família de Deus é morrendo e nascendo em Cristo como nova criatura. Jesus disse: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então você é da família de Deus. Esse é o primeiro ponto. Depois vimos que vida cristã é ser justificado porque Ele nos justificou. E ser justificado significa nós somos justificados porque fomos aceitos por Deus em Cristo. Deus não aceitou você porque você é bonzinho, porque Deus sabia que você ia ficar mais bonzinho. Não, nada é feito por causa de você. Tudo é aceito por causa de Cristo. Ser justificado significa você é feito justo por Deus por causa de Jesus Cristo. Então esse foi o segundo ponto. Justificação é aceitação. Deus olhou para Jesus, a obra está feita e diz: está aceito. Deus nos aceitou. Nós participamos e Ele nos aceitou. Ele nos aceitou por causa do seu Filho. Eu sei que você gosta de falar que você foi salvo porque aceitou Jesus, mas eu quero ir mais fundo. Você é salvo porque Deus aceitou você. E sabe por que Deus aceitou você? Por causa de Cristo. Você é salvo porque você foi aceito. E você é salvo porque aceitou, que foi aceito por causa de Cristo. Quando eu aceito que estou aceito por causa de Cristo, estou aceito, estou salvo. É isso que é ser justificado. Em outras palavras, você é salvo porque aceitou a aceitação de Deus em Cristo. Deu para entender? Isso é profundo, mas entender isso é fundamental, porque tira a ansiedade e o medo de não estar salvo. Você está salvo e justificado por causa de Cristo. E Deus te chama de justo por causa de Cristo. Isso é maravilhoso, mas não é só isso. Sabe por quê? Porque vida cristã é ser transformado. Então, participar de Cristo é ser transformado por Cristo, pelo Espírito Santo, e esse viver transformado, a Bíblia chama de santificação. Então, somos regenerados, somos justificados e somos santificados. Por causa e em Cristo. Mas Ele também fez algo mais. Ele nos fez algo completo em nós. E aí uma mensagem entrou maravilhosa no meio disto. Nós somos redimidos. Tudo isso está falando o quê? De
redenção. É como se fosse dando um nó, né? Foi um cordão de 3 dobras, né? Agora você dá um nó e você diz, realmente ele nos redimiu. Tudo isso é redenção. E aí, que mensagem foi tão forte que o reverendo Ricardo trouxe quando ele disse, e eu escrevi uma frase aqui enquanto ele pregava, ele comprou a minha história. Ele comprou a minha história. Ser redimido significa que ele comprou toda a sua história. Eu gostei muito, sabe por quê? Que eu descobri que ele comprou a minha história no passado, e como eu estava preparando para a glorificação de ele comprou tanto que comprou a minha história futura. Ele comprou tudo. Ele comprou tudo. E você pode ser glorificado, sabe por quê? Porque ele fez algo completo. Ele comprou tudo. Eu queria dizer para você que ele comprou até as suas dívidas. Você deveria aprender a orar, viu? Para ter vitória. Porque ele comprou todas as suas dívidas. Ele comprou tudo. Bem, é isso que Deus fez. Mas o texto diz mais, ele diz, aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo é tão forte nisso, que no capítulo 1, eu quero que você dê uma olhada comigo na Bíblia, eu vou ter que passear com a Bíblia com você, porque a Bíblia é a Bíblia, e ela diz as coisas e você diz, eu creio. No capítulo 1, versículo 30 de Coríntios, diz assim, mas vós sois dele. Bem, você foi comprado, você foi justificado, você foi santificado, você foi regenerado, você foi agora glorificado em Cristo. E Paulo diz assim, vós sois dele. Você pode dizer, eu sou dele. Vós sois dele, eu sou dele. Vós sois dele em Cristo Jesus. Em Cristo eu sou dele. O qual se tornou da parte de Deus sabedoria. Ele é a minha sabedoria. Justiça, ele é a minha justiça. Santificação, ele é a minha santificação. E ele é a minha redenção. Tudo isso, vós sois dele. Ele redimiu você, ele santificou você, ele justificou você, ele é a sabedoria de Deus para você, ele regenerou você. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Não glorie em você mesmo, glorie-se no Senhor, porque ele fez tudo por você. Tudo por você. E agora, o que sobrou para mim? Falar de glorificação. Mas eu já estou falando que esse pacote inteiro é maravilhoso, porque diz que ele nos justificou. E aí eu chego em Efésios, podia pegar tantos textos, mas Efésios é encantador. Sabe por quê? Porque Efésios vai dizer desta grandeza, né? Por isso, o tema de hoje é glorificação como plenitude. Um dia nós vamos atingir a plenitude, você diz. E é claro, olhando daqui para lá, um dia vamos alcançar a plenitude. Mas eu quero dizer que do ponto de vista de Deus, a Bíblia diz que Ele já nos glorificou. Sabe por quê? Porque um dia Deus glorificou a Cristo. E sabe o que a Bíblia diz? Nós estávamos nele. Nele nós fomos salvos. Nele nós fomos justificados. Mas quando ele foi glorificado, a Bíblia diz que nós já fomos glorificados nele. Gente, a Bíblia tem algumas coisas que a gente precisa ainda descobrir, sabe? Deixa eu dar um toque só para você entender. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria, mas eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estou. Olha que ele não disse onde eu estarei.
onde eu estou, estejais vós também. Ele está aqui. E ele diz assim, onde eu estou, na casa de meu pai. Por que ele está falando eu estou? Porque para ele, quando ele fala onde eu estou, ele já está falando do ponto de vista de tudo que Deus já fez. Eu já estou. Aí você um dia vai estar, mas ele diz, eu já estou. Mas quando você olha em Romanos, você diz, ele justificou. Ele também glorificou. Por isso você olha para Cristo agora. E eu quero fazer algo bem prático. Quais são as implicações da nossa glorificação em Cristo? Eu quero dizer que um dia você terá um corpo glorificado. É isso que a Bíblia quer dizer. Um dia você terá um corpo glorificado. Um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Jesus é real, ele tem uma realeza porque ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele foi glorificado. Quando ele está dizendo toda a autoridade, é porque Deus aceitou tudo o que ele fez. E agora nós fomos incluídos nele, nós fomos glorificados nele. Como Paulo escrevendo disse, como ele é, nós seremos. Você vai ter um corpo glorificado. Então a glorificação é o nosso destino. Mas eu quero dizer a você, quando eu vou para a Bíblia mostra a grandeza deste poder disponível para nós já. Por quê? Porque Deus já fez algo por nós. Eu quero que você abra em Efésios. Quando você abre em Efésios, você vai ver no versículo 6 do capítulo 2 o seguinte, preste atenção, mas grave isso com palavras de fogo no seu coração, porque isso muda a sua vida. Olha só o que diz Efésios 2, 6. E juntamente com ele, ouça a expressão, e juntamente com ele, eu, você, em Cristo, juntamente com ele, é junto. Juntamente com ele nos ressuscitou. Veja, é passado. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que esta experiência de Cristo é nossa. É uma participação. É uma aceitação. E você está incluído. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Para mostrar nos séculos vindouros, olha a palavra, mostrar. Nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Riqueza da graça. Em bondade para conosco. Para mostrar a bondade para você, Deus é bom, e Deus quer mostrar através da sua vida a bondade dele para o mundo, para os séculos vindouros, para o século 21. Por quê? Porque você tem você já tem uma posição de alcance de vitória. Irmãos, isso é oposto totalmente do que seria uma religião, tá? Religião é o seguinte, você tem que fazer tudo bem, tudo certinho, para ver se Deus gosta de você, e aí você fica no céu. Não gostou de você, vai para o inferno. É você fazendo as coisas. O evangelho é outra coisa. Esquece de religiosidade. O evangelho é o seguinte, Deus colocou você em Cristo, justificou, santificou, glorificou, colocou você em lugares celestiais, e agora Ele quer mostrar, através da sua vida na terra, toda a vida de vitória que Cristo alcançou para você. Eu sei que tem muita gente pregando aí umas besteiras, mas não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é isso que está escrito aqui. Ele já fez você ser um vencedor. Agora, sabe o que a Bíblia diz? Se você não está acreditando muito, olha só no capítulo 1, versículo 3, porque essa é a base da glorificação também. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo eu tenho sido abençoado com, repete comigo, toda sorte. Você nunca mais vai dizer que não tem sorte, porque se você está em Cristo, você tem toda sorte. Você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Isto é, tudo que Ele tinha que dar para você, Ele já deu em Cristo. Se você não recebe, o problema é seu. Mas que Ele já deu, já deu. Você não precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus, para Deus te dar. Deus fala, que está fazendo o quê? Eu já dei. Você precisa agora aprender como é receber. Tem uma vida de oração, uma vida de andar com Deus, aí você recebe tudo. Porque dado já foi. Uma vez eu li uma mensagem de Watchman muito interessante. Ele disse que muitas orações dos crentes é igual uma cafeteira pedindo uma garrafa de café, que é uma garrafa de café, ficar orando para se tornar uma garrafa de café. Mas você já você está pedindo o quê? Você já tem isso. Então, nós temos que entender que quando eu falo em glorificação, eu quero falar de uma forma bem prática. Por isso, eu chamo a atenção para um primeiro fato que você precisa. A glorificação, que é uma verdade lá na eternidade, ela pode ser uma verdade prática para a sua vida. Primeiro é o poder de Deus. A grandeza do poder disponível. Olha o que o texto diz, o texto de Efésios, capítulo 2, é tão forte, porque está dizendo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Mas a Bíblia também fala dessa grandeza do poder, da eficácia desta vitória da graça. Mateus 28, 18. Quem lembra de cor? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Nos céus, olha bem, e na terra. Jesus foi glorificado. Ele recebe uma autoridade. E nessa autoridade, ele envia a igreja na autoridade. Irmãos, é tão maravilhoso isto. E ele diz, eu estou convosco todos os dias. Ele está dizendo que, por causa da glorificação dele, a igreja pode andar neste poder e na autoridade dele. Você pode viver na autoridade dele. Não é algo que você tem que conquistar, é uma conquista dele que você precisa expressar. O texto diz para mostrar. Senhor, eu preciso descobrir toda a autoridade de Cristo para que ela se expresse na minha vida, no meu lar, na minha história, na minha igreja, no meu tempo e na minha geração. Ele foi glorificado. E eu estou glorificado nele. Glorificação significa que tudo que ele já conquistou, nós temos. Não é Deus que tem que ser mudado, é eu que tenho que ser mudado. Deus olhou para Cristo e disse, tudo é dado. Ele abençoou você. A glorificação, gente, faz a nossa vida ser uma vida totalmente diferente. Veja, regenerado, justificado, santificado, redimido, ele glorificou. O Senhor expressa essa vitória em nossas vidas, toda a autoridade. Por isso que a igreja precisa andar em autoridade. Por isso que você pode viver em autoridade. Por isso que você pode fazer as coisas na autoridade dele. Por isso que nas suas lutas diárias e da vida, você pode caminhar na vitória dele. Por isso, quando você vai visitar alguém para orar, você diga, eu vou em nome de Jesus Cristo. Quando você vai fazer algo em nome de Jesus Cristo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele foi glorificado. E nós fomos glorificados nele. Não temos ainda o corpo glorificado,
mas estamos a caminho. Por isso, quando você está sem Cristo, o seu destino é a morte. Mas em Cristo, o seu destino é a glória, é a glorificação. O crente não morre, ele é glorificado. Ele vai para a glorificação. Está chegando o dia da excelente glória. Sabe por que ele morreu? A Bíblia diz em Hebreus, para trazer filhos à glória. E ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele nos redimiu e nos colocou na família. Isso é maravilhoso, por isso você pode andar em poder. Glorificação tem a ver com isso, com poder na prática. Mas Efésios 2,6 diz assim, juntamente com ele nos ressuscitou, né, para mostrar o quê? Mostrar o quê? Bondade para conosco. Amados, a glorificação de Cristo e a nossa glorificação nele expressa a bondade de Deus. A riqueza da graça e a bondade de Deus para conosco. Por que essa bondade? Porque nós somos filhos aceitos. Nós somos filhos redimidos. Nós somos irmãos dele. Quando que ele quer mostrar isso? Nos séculos vindouros. Essa frase me faz muito bem. Nos séculos vindouros. Nos séculos vindouros. Não está dizendo que é para manifestar no céu só. O céu já está manifestado. É para manifestar na terra. Porque muitas vezes a gente quer o sinal da glorificação só no céu. Mas Deus quer o sinal da glorificação dele manifesto na terra. Para manifestar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e de bondade para conosco em Cristo. Então, essa é a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Sempre Deus é bom. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que viver na bondade de Deus, porque você foi justificado, redimido, regenerado e glorificado. Senhor, manifesta a tua bondade na minha vida. Manifesta a bondade no meu lar. Abençoa. E por isso que a nossa vida é uma vida a partir do trono. Eu podia dizer para você que o nosso destino é o trono. Mas eu quero dizer também que o nosso ponto de partida também é o trono. Porque ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então é a partir do trono que você expressa a vitória. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você a nível prático. Desde o trono você tem que caminhar, parece que é contraditório o que eu vou falar agora, mas é desde o futuro eu caminho para o futuro. A partir do que Deus já fez, é que eu caminho. Eu caminho como, irmãos? Eu caminho tendo vitória. Por quê? Porque a vitória já foi dada por Ele. Eu vou expressar vitória. Eu não sei se você consegue entender o que eu vou falar agora, mas deixa-me ilustrar uma coisa. Quanto tempo eu tenho até o último dia? Eu não sei. Muitos de vocês aqui têm 10, 15, 20, 40 ou 50 anos, quem sabe alguém já diz eu, né? Aí você olha todo esse tempo. Deus sabe todas as vitórias que você tem e a vida que Ele tem. Quando Ele redimiu todo o seu futuro. Sabe de uma coisa? Ele quer que você expresse toda a vitória dEle, a bondade dEle, a graça dEle nesses próximos anos até o grande dia final. É isso que Ele quer de você. Por isso que eu gosto sempre de usar aquela expressão lá do Apocalipse. Eles, pois, o venceram. João já viu a foto do jornal celestial. Lembra disso que eu já disse aqui? E você está na foto? Se você está na foto, você venceu. Então, tudo já é memória. O que para nós é futuro, para Deus já é memória. Dá para entender isso ou não? Já que é memória, é o seguinte, Deus tem uma memória de toda a vitória que nós temos em Cristo. O diabo tem pouca coisa para fazer por você. Por isso que a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Você tem que chegar para o diabo e dizer, você está despedido e faz tempo.
Meu caminho é um caminho da vitória em Cristo, porque eu já fui glorificado nele. Irmãos, essa é uma vida diferente, tá? Eu estou falando em glorificação, desde uma vida da vitória de Deus. Então, comece a olhar do outro ponto de vista. Se eu pegasse você e colocasse você lá na glorificação e olhasse toda a sua vida, que é essa próxima que você vai viver, quantos de vocês gostariam de expressar o melhor de Deus nesse período? Tente fazer isto. Você tem lutas, dificuldades, mas eu quero dizer a você, glorificação significa, você é um vencedor. E Deus quer manifestar a sua bondade na sua vida. Todas as dimensões, em todas as áreas. Por isso, a glorificação de forma prática, eu quero colocar isso de forma prática, no capítulo 2, versículo 19 de Efésios, está escrito assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Sabe, o que você tem que viver na prática, em tudo que nós ouvirmos este mês é o seguinte: você sois família de Deus. O sois família de Deus significa Cristo é o maná de Deus para a sua vida a cada dia. Sabe o que significa sois da família de Deus? Significa que você tem em Deus uma vida de vitória e você já vive no celeiro das vitórias de Deus. Por isso, na vida prática, você precisa orar diferente. Você precisa dizer: Senhor, o Senhor fez uma obra completa em Cristo por nós. O Senhor nos redimiu. O Senhor nos regenerou. O Senhor nos justificou. A santificação é algo garantido que vem de Cristo para nós, por obra do Espírito Santo. Cada dia nós estamos caminhando em Ti. O Senhor já nos glorificou. A obra foi completa naquele Cristo glorioso. Senhor, manifesta agora toda a Tua vitória em minha vida profissional, em minha vida familiar, em minha vida de saúde. Eu quero viver esta expressão do céu na terra. Mostra para nós a glória, a Tua glória, Senhor, no lar. Canaã é um lugar que eu já estou vivendo porque eu já estou em Cristo. Eu quero dizer a você, você precisa viver um lar que seja a manifestação da glória de Deus. Você precisa aprender a viver uma vida que seja a manifestação da glória de Deus em todas as áreas da sua vida. Por isso, quando essa igreja que você está aqui hoje ouvindo, que ela disse pela coroa real do Salvador, ela estava dizendo o seguinte: tudo que nós fizermos nessa igreja, faremos por causa da realeza de Cristo, por causa da coroa real do Salvador, por causa da glória de Deus. Tudo é para glorificar a Deus, porque Ele nos glorificou em Jesus Cristo. Nós já fomos glorificados nele. Ele glorificou, diz o texto, já glorificou. Nós estamos nele. Queridos, eu estou dizendo para vocês algo tremendo, algo que pode mudar as nossas vidas, que pode mudar as nossas orações, que pode dizer a você: Senhor, eu estou com lutas nessa área, manifesta a Tua glória nessa área em minha vida. Talvez você tenha lutas na vida familiar, deixe que a glória de Deus manifeste na sua vida nessa área. Ele tem feito vitórias aí. Quem sabe você tem problemas na saúde, Senhor, manifesta já sinais da Tua glória na minha saúde. Por isso que a igreja pode ser um lugar em que nós oramos pelos enfermos e dizemos: sejam curados em nome de Jesus, porque é a manifestação da glória dele já. Vamos ver se você entende o que eu vou falar aqui agora. Você terá um corpo glorificado. Eu sei que a eternidade é um tempo diferente do nosso, mas vamos colocar que fosse o nosso multiplicado por bilhões de vezes. Você terá uma eternidade de um corpo glorificado e saudável, correto? Já é seu por causa de Cristo. Que tal você dizer: Senhor, dá para antecipar um pouco dessa saúde toda eterna que eu tenho em Cristo? Quem gostaria de ter um pouco dessa saúde que tem lá? Senhor, mais 40 anos de saúde tua, dá para
passar para mim um pouco essa saúde que eu já tenho. Deu para entender ou não? Um vale saúde, que é 30 anos para quem tem, ou 40 anos de saúde para quem tem uma eternidade de saúde no corpo glorificado. Aí eu entendi Paulo. Paulo diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Paulo diz, a gente tem que conhecer Cristo, mas conhecer o poder da ressurreição de Cristo. E eu diria nesta noite algo assim, o poder da ressurreição é o poder da glorificação de Cristo. Eu quero um pouco disso. Vale saúde. Antecipado. Sabe por quê? Pela coroa real do Salvador. Para viver pela glória dele. Para evangelizar. Eu sei que nós não somos eternos. Temos um corpo que vai acabando. Mas eu posso ter o melhor de Deus para a glória dele. Só que não é alguma coisa que eu vou conquistar, porque eu vou ser santinho, Deus vai gostar de mim, vai dar. Não, gente, eu estou falando de algo que você já tem. Estou falando de glorificação. Ele já glorificou. Ele já deu para você. Então receba. 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 Por isso diga, eu quero isso que Deus já, tudo que o Senhor já conquistou, eu quero receber por causa de Cristo. Muda o que tem que ser mudado em mim, para que eu receba mais o que é meu em Cristo. Lembra que o pai disse para o filho lá, tudo que é meu é seu. Tudo. Tudo. Você é meu filho, pá. Filho. Entenda isso, a festa é sua. A bondade é sua. A saúde é sua. Isso é glorificação. Talvez alguns de vocês estão dizendo, como que eu tenho que orar? Ore dentro da soberania da realeza de Cristo. Senhor, manifesta a tua autoridade na minha casa, nas minhas finanças. Viva esta soberania no nome. Todos os meus direitos são dele. Ele tem autoridade para dizer a você assim, eu quero concluir com essa palavra, Senhor, você pode abrir portas, solta a bênção sobre a sua vida, todos os seus direitos são dele. O Senhor manifesta nessa área da minha vida. Solta, Senhor, recursos pela coroa real do Salvador. Quantos aqui gostariam de ter mais bênçãos pela coroa real do Salvador? Quantos gostariam de ter mais recursos para servir a Deus pela coroa real do Salvador? Não é para você ser rico, mas para você servir mais a Deus. Deu para entender? Pode até ser rico, mas um rico que vive pela coroa real do Salvador, não importa. O importante é você compreender que Deus quer você dentro da majestade da sua glória. Irmão, sabe o que significa tudo que eu estou falando? Significa que um dia, quando eu leio esse texto de Coríntios, capítulo 15, eu quero terminar olhando esse texto, porque você precisa entender isto para entender tudo no final. Em Coríntios, capítulo 15, diz o texto assim, que Cristo, versículo 20 do capítulo 15, diz, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele primícia dos que dormem. E aqui diz que nós fomos vivificados em Cristo. E no versículo 24 diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído todo o principado, toda a potestade, todo o poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Veja, a vitória, ele está glorificado e agora vai manifestando essa vitória em nossas vidas. E o versículo 28 diz assim, quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. E aí vai terminar tudo. Sabe como é a plenitude? E Deus será tudo em todos. Aí a plenitude chegou. Sabe qual é a plenitude? Deus será tudo em todos. Muito bem.
isso nós não temos ainda, mas nós somos em Cristo glorificados, justificados, redimidos, santificados, regenerados. Você está indo para um lugar muito bom, onde Deus será tudo em todos. Plenitude, queridos. O riso de Deus. Quando Deus olhar para você e ver o sorriso que você tem, pelo que Ele fez em Cristo por você, esse será o eterno deleite do coração de Deus. Plenitude. Deus se alegrará por toda a eternidade pelo que Ele fez em sua vida. E Ele queria só uma coisinha de você, que você já pudesse usufruir dessa alegria. A eternidade será a eternidade de alegria. Por causa da alegria proposta, Ele suportou a cruz. Quem não gosta de alegria vai ter que ir para o inferno. O inferno é o lugar da tristeza incomensurável. O céu será alegria sem limites, porque o Pai, Ele quer produzir um riso da sua glória em todo o universo. Um dia estaremos vivendo a plenitude da glorificação. Mas eu queria que você já recebesse um pouco agora. Quem quer receber um pouco antecipado? Da manifestação da glória de Deus em sua vida, no seu lar, na sua família, nos seus filhos e nas gerações futuras. Ele nos glorificou. Feche os olhos, Pai, em nome de Jesus. Move teu Espírito nesta hora em cada coração, em cada ser. Dá-nos a vibração da tua presença, dá-nos entusiasmo da tua presença e dá-nos a certeza de que a bênção nós já temos. O Senhor tem feito algo maior do que podemos imaginar naquela cruz, naquela ressurreição e o dia que Cristo foi glorificado. Nós fomos justificados nele, glorificados nele, manifesta sinais visíveis da vitória da tua bondade para conosco em Cristo Jesus nesta noite. Em nome de Jesus, para o louvor da tua glória, nós oramos. Quem crê, recebe, diz amém. Quem sabe você tem lutas na sua vida, feche ainda os seus olhos, e você precisa daquele emprego, você precisa daquela saúde, você precisa daquela vitória. Feche os olhos e diga: eu recebo pela vitória do nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Conta a bênção, irmão. Eu vou contar 2 bênçãos, posso? Primeiro, hoje de manhã nós aprovamos em assembleia a alienação do terreno que temos aqui em frente para o crédito que temos junto à BR Consórcios. E logo que seja liberado o dinheiro, nós vamos começar as reformas aqui na igreja. É bênção na nossa vida, certo? Segundo, que ontem nós tivemos 140 crianças na tarde da alegria. 140 crianças. Aleluia. Nunca foram tantos adultos. Ontem tinha mais de 50 adultos. Pais, mães, estão escutando o Evangelho. Então Deus tem sido bondoso. Quer ver, só para você ter uma ideia? Fique de pé quem participou da tarde da alegria de alguma forma. Doou alguma coisa, esteve lá, participou. Fique de pé. Vamos ver quanta gente participou. Está vendo? Que exército. Fique de pé, todos que participaram. Eu quero... Quem doou bolo, quem doou refrigerante, todo mundo que doou, fique em pé também. Quero dar uma palavra para vocês, tá? Deus está fazendo algo. Eu, sinceramente, não sei o que é. Eu só sei que Ele está trazendo as crianças, está trazendo as mães, trazendo os pais. E eu ainda não sei o que a gente vai fazer com isso. Eu só sei que Deus está nisso. No dia 12 de novembro, guarda essa data. Nós faremos uma ação comunitária no Carlos Kremer. Carlos Kremer é um colégio que fica aqui para baixo, tem 500 crianças. 500 crianças. A maioria deles com muitos problemas. Vão nas favelas, nos lugares ali próximos. Nós estaremos com a igreja entrando no Carlos Kremer e fazendo uma grande ação comunitária. É a igreja saindo das 4 paredes,
chegando até onde as pessoas estão. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Vamos terminar. Eu vou orar, pastor Ricardo, impetrar a bênção. Depois todos em pé vamos cantar um pendão real. É isso? Fique em pé, por favor. Aí quando for para mostrar o pendão real, levanta a Bíblia, assim, para lembrarmos dos velhos tempos. Segura a sua Bíblia aí, quando no final você levanta a Bíblia, tá bom? Vamos orar rapidinho, impetrar a bênção, depois cantarmos o hino oficial da nossa igreja. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por ontem, por hoje de manhã, por agora. Muito obrigado, porque nós temos a convicção, a certeza que somos glorificados em Jesus Cristo. Já vivemos nos lugares celestiais, assentados em Cristo Jesus. Nos faz viver essa vida de glorificação aqui na terra ainda, como um povo santo, um povo alegre, um povo que se preocupa com aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Obrigado porque essa igreja tem saído dessas 4 paredes e tem invadido o mundo. Iniciamos pela Vila Casone, mas eu creio que nós vamos chegar muito longe, talvez até o confim da terra, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa empreita, nessa batalha, nessa luta, para que façamos a Tua vontade como igreja nesse lugar. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus, pedindo também por uma semana abençoada para cada um de nós, em toda decisão que formos tomar, em tudo que fizermos, que o nome de Jesus seja glorificado. Em Teu nome, Jesus, é que oramos. Amém. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o pendão real com muita alegria. Um pendão real. Abrace quantas pessoas você quiser em nome de Jesus.